Fala pessoal, no dia de hoje eu vou mostrar aqui na prática como eu consegui aprender inglês em apenas 60 dias. Obviamente eu não era uma pessoa que não tinha conhecimento zero, não sabia falar algumas palavras, eu sabia falar, tinha um entendimento. Durante mais ou menos 4 anos, é um cursinho, eu fui aprendendo, mas eu tinha um conhecimento muito básico, não conseguia comunicar, não tinha uma capacidade ali de conversar, com algumas pessoas. Então foi um processo ali que durante esses 4 anos eu aprendi muito pouco. E aí eu vou mostrar de fato como em 60 dias eu consegui aprender, em 2 meses, como você vai conseguir na prática fazer isso, desenvolver essas estratégias e conseguir de fato ter esse resultado, entendeu? Então vamos lá. Primeiros pontos. De fato, você não vai ser um professor de inglês com essas estratégias. Você basicamente vai conseguir entender as palavras, vai conseguir criar um vocabulário e vai ter uma comunicação média, uma comunicação boa com grande parte das pessoas. E o que você vai executar para isso? Primeiro ponto, você vai precisar de um vocabulário. Primeira coisa, para a pessoa que quer aprender qualquer língua, ela precisa ter um vocabulário, tem que saber uma quantidade de palavras para, de fato, conseguir se comunicar. E, basicamente, inclusive, eu vou deixar aqui abaixo, e você vai ter isso, que é uma planilha, uma lista de palavras, são as palavras principais do inglês, que você vai, de fato, decorar. Essas palavras, você vai conseguir decorar elas durante esses 60 dias, com o processo que eu vou mostrar aqui. Essas palavras principais e as frases principais. Esse é o basilar, o ponto basilar para você ter um entendimento, ter uma comunicação básica ali no inglês. Então, geralmente, a pessoa que ela sabe comunicar em inglês, ela tem que saber pelo menos ali umas 2.000 até 3.000 palavras em inglês, e por volta ali de mais ou menos 600, 900 frases em inglês que essa pessoa sabe. Então, com essa lista, todo dia você vai pegar e vai fazer esse processo, que eu decoro ali 40 palavras, 50 palavras, 60 palavras por dia. Isso tem que ser de acordo com o seu tempo, com a sua disponibilidade. E isso vai possibilitar que você consiga ter esse entendimento do inglês. E aí tem um segundo detalhe muito interessante, muito importante que você vai aplicar, que vai dar um conhecimento muito interessante, de fato, para você construir certos contextos, que é você pegar alguns textos, que eu vou deixar aqui abaixo também, você vai pegar esses textos e vai traduzir. Então, todo dia o mesmo processo, decorando algumas palavras, decorando algumas frases e também traduzindo 1, 2, 3 textos por dia. Isso dentro desse processo de 60 dias, você vai ter uma comunicação, vai ter um conhecimento muito interessante, você vai ver que todos os dias, toda semana você vai evoluir bem. Só que tem um detalhe, diante de todas as coisas que eu falei aqui, que é o detalhe que é o mais importante e todas as pessoas ignoram. Eu vou ensinar aqui algo que pouca gente fala, porque tem curso de inglês aí, curso online, curso de inglês, tem vários outros canais aí que vão querer te vender algo e não vão falar sobre isso. Que é você comunicar com pessoas, Então você tem que comunicar com a pessoa que ela tem que saber inglês, ou pode ser nativo, ou pode ser de outros países, que sabe o inglês, sabe comunicar no inglês. E como que você vai fazer isso de uma forma fácil e barata, Tem um aplicativo, tem um site, que chama Preply, porque eu vou deixar o link aqui abaixo, que basicamente você vai reservar horários para conversar com essas pessoas. E tem muitos países, por exemplo, nos Estados Unidos, Londres, Inglaterra, entre outros países, que o custo dessa aula vai ser mais caro, vai ser mais elevado. Mas o que você pode fazer e o que eu fiz, de fato, que é uma estratégia muito interessante.
Tem países, né, por exemplo, África do Sul, tem países como o Paquistão, por exemplo, entre outros países ali, pessoas que sabem inglês, né, igual a África do Sul, que o custo da hora aula dessa pessoa é muito baixo. Então, às vezes, você vai conseguir falar 1 hora por dia com essa pessoa, com um gasto mensal de, às vezes, R$ 200, talvez até menos, entendeu? Isso aí depende da hora aula. Então, não existe esse valor hoje. Você fazer qualquer aula uma vez por semana, dá mais que esse valor, dá R$ 300. Então, basicamente, utilizando, né, esse Preply, você vai reservar as aulas, você vai conseguir comunicar com essa pessoa. O que eu fiz? Eu marquei 1 hora por dia, de segunda a sexta, então conversava com a pessoa praticamente todos os dias da semana, e a comunicação minha foi melhorando cada vez mais. Então sempre é um processo. Você vai encaixar durante o dia, você decorar ali 30, 40, 50 palavras em inglês e decorar 20 frases, né, por dia. E aí dentro de 60 dias você vai ter um vocabulário, né, muito interessante, um vocabulário de mais de 2.000 palavras. Você vai conseguir se comunicar e com todo dia você aplicando, né, utilizando esse Preply, você vai falar com essa pessoa, né, ou com algumas pessoas que você selecionar. O que é mais interessante, né, de você selecionar os tutores é de você testar alguns, né? Você não vai no primeiro e já marca, né, 30 aulas, seja o que for. Você vai testando, você faz um teste com uma pessoa, você gasta lá R$ 10 para você fazer uma hora aula, depois você faz com outro também. Então, nesse processo ali, você vai ver que tem uma pessoa, né, que é muito... a capacidade dela te ensinar é muito maior. E foi isso que eu fiz. Depois de mais ou menos ali 40 dias, eu já consegui me comunicar bem, né, consegui conversar com algumas pessoas. Quando eu finalizei os 60 dias, eu já estava conseguindo fazer reuniões, conseguia, né, fechar com clientes de fora. Eu tenho uma agência de marketing, então para mim foi bem interessante isso, porque eu consegui, né, trabalhar com empresas, né, do mundo inteiro. Então conseguia já fechar meus clientes de qualquer lugar. E é isso que você tem que pensar, uma capacidade, né, mínima, pelo menos, para você conseguir se comunicar, e depois o resto flui, né? Depois de 3 meses, 4 meses, você vai assistindo outra série, você vai melhorando cada vez mais a sua comunicação. Mas dentro desses 60 dias, que está o trabalho principal para você, de fato, ter o resultado no inglês, entendeu? Então é isso, esse é o vídeo de hoje, explicando passo a passo como eu consegui aprender em 60 dias a comunicar inglês, e é algo que você vai conseguir aplicar. Tudo que eu falei aqui nessa aula está aqui abaixo. Se você gostou do conteúdo, curta, comenta e também compartilhe. E não esqueça também de mandar esse link que eu mandei aqui abaixo do Preply para seus amigos, né? Então você pode direcionar muito bem para várias pessoas que querem aprender inglês de forma rápida.